Nesse vídeo eu vou fazer uma divisão entre dois tipos de pensadores que estão discutindo transformação digital. Os que procuram uma causa e que apresentam de alguma forma uma causa, e os que estão simplesmente tentando entender como se o fenômeno da transformação digital fosse um fenômeno da era de Aquário ou da chegada de um disco voador que aconteceu sem um motivo específico, sem uma determinada origem. Eu acho que o primeiro erro que existe quando a gente vai falar e vai tentar entender a transformação digital de forma mais profunda, que é o que você vai ganhar fazendo esse curso, é que o ser humano, talvez todas as espécies vivas, nada se altera sem uma determinada causa. Um urso não sai lá da sua toca ou da sua caverna à toa. Um leão também não anda à toa, o passarinho não anda à toa, e o ser humano a mesma coisa. A gente tem demandas, porque nós somos uma espécie viva, uma espécie que precisa se alimentar todos os dias, dormir, se vestir, se comunicar, trabalhar, produzir, etc, etc. Então, toda vez que a gente vai fazer uma discussão sobre uma mudança, a gente precisa entender, antes de qualquer coisa, qual é a causa daquela mudança. Qual é a causa mais profunda, qual é o motivo que leva a que determinada situação esteja acontecendo. Né? Se de repente determinado grupo político cresce num país, se determinado tipo de acidente acontece, se determinada epidemia acontece, por que aquilo aconteceu? Né? Qual era a forma que a gente podia ter evitado? Que tipo de possibilidade existia para aquelas pessoas poderem atuar sobre aquele problema? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que definir e separar os pensadores que estão discutindo, que estão propondo, os gurus, os teóricos, os filósofos, todas as pessoas que estão discutindo transformação digital, a gente precisa separar em dois grandes grupos. O primeiro grupo são aqueles autores, são aquelas pessoas que estão discutindo transformação digital e estão tentando procurar ou estão apresentando uma causa para aquele fenômeno. E existem pensadores que consideram que a transformação digital é como se fosse assim, uma espécie de disco voador que caiu na Terra e a gente... aconteceu. Está tendo aí essa transformação digital, está tendo aí essas mudanças todas e tal, vamos ver o que a gente vai fazer, etc. Peraí, querido, mas vamos entender por que isso acontece. Se existe uma mudança, existe um motivo. Então nós vamos ter uma bifurcação nesse processo. E aí quando você pega determinados livros que você já começa a ler o livro, né, e o mercado americano é um mercado muito dinâmico para um determinado, e muito eficaz para um determinado tipo de problema. Né? Mas em outros momentos ele é muito ineficaz e muito superficial, quando é uma mudança desse tamanho. E a gente, então, antes de começar a querer entender o que está acontecendo, ir mais fundo, ir para a história e fazer uma análise, a gente simplesmente já quer atuar, já quer resolver o problema, etc. Tal. E vai gastando energia, tempo, dinheiro, etc. Tal. E quando chega num determinado momento, a gente vê que as coisas não estão funcionando, a metodologia não funciona. Por quê? Porque o diagnóstico está equivocado. Então a gente precisa fazer um bom diagnóstico. Então eu acho que existe essa divisão. E é o que a gente está discutindo ainda sobre o conceito de transformação digital. Então você vai poder dizer o seguinte, você que vai ser um especialista em transformação digital, você vai dizer, olha, existem dois grupos de pensadores, existem dois grupos que estão atuando nesse mercado de transformação digital. Os que estão procurando e apresentando uma causa e os que abandonaram, que não têm necessidade, que não sentem necessidade de apresentar uma causa. E aí começa um processo de querer juntar coisas e ver partes, e ver sintomas, e mistura causas com consequências, e começa a fazer um fuzuê danado, porque não se dedicou ao estudo da causa. Por quê? E a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, por que a sociedade humana,
por que o Sapiens está promovendo esta mudança no século XXI, alterando muitas coisas, promovendo uma transformação, mudando a forma. Por que a gente está fazendo isso? Existe algum motivo? Porque, na minha opinião, não existe nada sem motivo. As pessoas estão aderindo a essas novidades por algum motivo. Então, todo o esforço que eu fiz nos últimos 11 anos, né, que resultou na redação desse livro aqui, ó, Administração 3.0, Por que e como uberizar uma organização tradicional, a primeira parte filosófica é a procura desse motivo. Então você pode registrar o seguinte, que existem dois grupos que estão discutindo transformação digital, os que estão procurando a causa e apontando uma causa, e os que não estão procurando uma causa e não estão apontando a causa. Aí você vai dividir essas pessoas. E você vai dizer o seguinte, o Nepomuceno é um dos pensadores que procurou uma causa, que estudou uma causa, e que apresenta uma filosofia, uma teoria e uma metodologia baseado num estudo causal. Eu procurei uma causa para apresentar para as pessoas. Então existe uma lógica, existe uma reflexão, existe um pensamento mais sofisticado, mais amadurecido, em que a gente admite que numa sociedade, em qualquer sociedade viva, toda vez que acontece um fenômeno desta natureza, de transformação, de mudança deste tamanho, tem que haver uma causa. Não é um disco voador que está caindo, não é a chegada da era de Aquário, não é porque de repente mudou o clima. Existe alguma coisa que tem por trás dessa mudança. Se a gente consegue entender o que está por trás dessa mudança, se a gente consegue procurar as causas e vai acertando de alguma forma essas causas, a gente vai começando a ter um estofo, um tipo de consultor, um tipo de especialista nessa história de transformação digital muito mais sofisticado, com muito mais bagagem, com muito mais possibilidade de se ajudar e ajudar os outros.